Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Eu sou o André Tejo no canal Águia, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aqui fazer algo que já não fazemos há algum tempo, que é uma revista de imprensa desportiva. E vamos começar por destacar a capa dos nossos jornais desportivos portugueses. Nomeadamente a Norte, o jogo que refere, coloca o Sérgio Conceição e o Pinto da Costa lado a lado com a expressão Conceição será sempre o meu treinador. O meu treinador do Pinto da Costa, não o meu, obviamente. Isto a propósito do quê? A propósito do Rui Moreira, que é o Presidente da Câmara do Porto, que teceu críticas ferozes ao Sérgio Conceição e no fundo aparece aqui o líder do Porto a destacar e a puxar para cima e a dar, no fundo, moral ao seu treinador, o que me parece adequado. Também temos aqui a questão do CR7, que considera a Liga Portuguesa um circo, e pouco mais a destacar desta capa do jogo. O Record coloca o Gyökeres em grande destaque a dizer: em Portugal há muito mais simulações, tenho de ter mais cuidado com os braços porque já vi 2 amarelos. Portanto, ele está a tomar consciência daquilo que é a Liga Portuguesa. E em relação às simulações, ele deve estar a referir eventualmente, se calhar, ao Taremi do Porto, ao Otávio que já se foi embora, e do seu próprio clube temos lá o Nuno Santos, o Pote e o próprio Paulinho. Portanto, ele próprio deve ter-se apercebido que as simulações são prática comum também no seu clube. No Benfica, eu, para ser justo, gostaria também de referir a alguém do Benfica que faça simulações, mas no plantel atual, sinceramente, não estou a ver nenhum jogador fiteiro. No plantel atual, já ouvi falar no Rafa. Quem? O Rafa. O Rafa, aquele que sofreu uma gravata no jogo contra o Sporting e não se mandou para o chão. Portanto, no Benfica, neste momento, sinceramente, sem qualquer clubismo, não me parece que haja nenhum fiteiro. Aqui o Jornal Record também destaca: Rui Costa chega ao lucro, e já vamos falar sobre isto, que este é o tema principal do vídeo. O jogo também tem aqui a capa o Ronaldo, e também tem aqui a questão da Liga Portuguesa ser um circo, digamos assim, devido a todas estas situações do VAR, do vídeo-árbitro, nomeadamente naquilo que se passou. Acho que o foco total está a ir para aquilo que se passou no jogo do Porto, e acho que sim, acho que tem que se batalhar nesse facto e tem que se corrigir esse problema que foi a questão do vídeo-árbitro no jogo contra o Porto, a quebra de energia ou não quebra de energia, o telemóvel ou o tablet ou o que é que seja. Realmente o homem foi comunicar com o telemóvel quando já existe tablets, quer dizer, um telemóvel da velha guarda do tempo do ultramar. Também realmente não percebo qual a lógica. E portanto, basicamente, hoje devo-vos aqui um bocadinho daquilo que vocês têm-me dado a pedir, que é falar um pouco também dos nossos rivais. Mas o meu foco principal é o Benfica, e aqui gostaria-vos de falar das contas da SAD. Portanto, a SAD volta às contas positivas. Sei que isto é um assunto chato, mas eu vou tornar este assunto leve. E o resultado líquido dos últimos anos que teve mais pressão foi em 19-20. Com 41,7 milhões. Resultado líquido. E vocês dizem-me assim: bom, tu quer dizer que ficamos piores, porque este ano tivemos apenas 4,2 de resultado líquido. E eu digo-vos que não. E vocês dizem: então, mas estás maluco? Não, porque em 19-20 nós acabamos o campeonato com 77 pontos, menos 5 o Porto, que foi campeão com 82. Portanto, então deve haver, antes prefiro ter menos resultado líquido, mas vitórias desportivas. Foi o que aconteceu este ano, foi o que aconteceu em 22-23. Portanto, tivemos pior resultado líquido em 22-23 do que em 19-20, que foi o ano em que tivemos melhor resultado líquido, mas em termos desportivos tivemos muito melhor este ano. Também tivemos um bom ano com resultados líquidos em 18-19, que foi o ano em que o Bruno Lage foi campeão, contra todas as expectativas, porque o Benfica desinvestiu completamente na equipa principal e, portanto, foi um ano excepcional, o 18-19, onde tivemos 28 milhões de resultado líquido e também tivemos resultados desportivos. 19-20, resultados desportivos, financeiros, mas não desportivos. E a 22-23 tivemos, pela primeira vez, a última vez que tínhamos tido resultados positivos líquidos foi em 19-20. Em 20-21 e 21-22 tivemos negativo. Desta vez fomos campeões, em 22-23, e tivemos um resultado líquido financeiro positivo. Portanto, receitas com jogadores, a melhor de sempre também foi 19-20, com 145,2 milhões. Este ano, a época transata, o exercício transato 22-23, tivemos 88,9 milhões, mas então deve haver, como vos disse, desta vez fomos campeões, portanto, mais vale lucrar um pouco menos com os jogadores e ter resultados esportivos. Quanto aos gastos operacionais, aumentaram ligeiramente em relação ao ano passado, portanto, neste momento temos 245,8 milhões de gastos operacionais na época 22-23 e na época 21-22 os nossos gastos operacionais estavam situados nos 242,5 milhões. Houve um ligeiro aumento e isso pressuponho que tinha a ver com prémios de vitórias, prémios por termos sido campeões.
O passivo aumentou, mas por outro lado o ativo também aumentou e, portanto, em tudo é a ver, continuamos com saldo positivo e financeiramente o Benfica continua estável. Quanto aos clubes com mais lucros em transferências desde... aliás, é bom referir que eu estou-me a basear no jornal A Bola. Portanto, créditos para o jornal A Bola que fez este trabalho. Em relação ao clube com mais lucros em transferências desde 2014, temos o Benfica a liderar o ranking mundial com 764 milhões de euros ganhos em transferências desde 2014. Em segundo lugar temos o Ajax, com quase metade do nosso valor, com 434. Depois temos o Salzburgo, da Áustria. Temos o Mónaco, de França, Sporting e Porto, em quinto e sexto lugar. Portanto, o campeonato português está bem representado no top 10 dos clubes que mais lucram com transferências, tendo o Braga como o 12º classificado, curiosamente. Em relação ao Turbin, também surge aqui uma notícia que o Turbin, sendo que cada dia que passa está mais confiante e que sente-se mais integrado, e parece normal, quer dizer, ele vem de um país e de um clube, vem do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, de um país que estava em guerra, portanto ele vir para Portugal, obviamente que, com certeza que terá uma fácil adaptação. Vindo de um país em guerra para um país em paz, a adaptação só tem que ser fácil, não há outra palavra. Portanto, o Turbin, creio que possa assumir o lugar na baliza já no próximo jogo, sem qualquer desmérito ao Samuel Soares, que, apesar das críticas, no meu entender, até tem feito atuações positivas e que tem tendência a crescer. Mas Turbin parece-me que será o jogador, ainda é um pouco cedo para falar nisso, mas parece-me que será o jogador que irá assumir a baliza do Benfica nos próximos tempos. Também surgiu aqui uma notícia no jornal A Bola de hoje, neste caso no site da Bola, uma notícia de hoje, das 10 da manhã, que diz-nos que o Barcelona já está a preparar o mercado de inverno e que pensa em Florentino. Portanto, o Barcelona está em dúvida entre Florentino e, no caso, João Palhinha, que são dois jogadores de perfil semelhante. Neste caso, o Florentino Luís tem contrato com o Benfica até 2027, uma cláusula de rescisão de 120 milhões, tem apenas 24 anos e, portanto, eu creio que o Benfica não facilitará a vida ao Barcelona caso queiram contratar o Florentino. Em relação à seleção nacional, como vocês sabem, vamos ter um jogo já amanhã, e, portanto, obviamente que é para ganhar contra a Eslovénia. Vai ser um jogo para a qualificação do Euro, que será transmitido, se ponho pela RTP, a 7:15, portanto às 19h45, em que Portugal, obviamente que a expectativa maior que existe é que Portugal vença, não há outro resultado possível para este jogo. Vamos aqui ver se há aqui mais alguma coisa de última hora. Em relação, realmente, pronto, vou falar aqui um pouco também dos nossos rivais que têm-me sido pedido. Bom, em relação ao Pinto da Costa apoiar o Sérgio Conceição, para mim é óbvio e evidente que está a fazer o certo, não é? Ele tem que apoiar o seu treinador, para o seu treinador continuar a ter uma liderança forte no balneário. Então o Sérgio Conceição, que é um indivíduo que para funcionar tem que ter uma liderança forte. Para mim seria bom que o Presidente Pinto da Costa não apoiasse o treinador Sérgio Conceição, mas, sendo justo, é o correto. O Sérgio Conceição tem sido atacado pelo autarca do Porto. A questão é que o autarca do Porto também tem um cargo no Futebol Clube do Porto e não comparece às reuniões. Portanto, quem é esse indivíduo para questionar o Sérgio Conceição se ele próprio não comparece nas reuniões? E, portanto, basicamente é isto quanto à arbitragem. É muito estranha a situação. Obviamente que aquela questão do suposto penalti não é penalti em lado nenhum, nem em Portugal, nem na China, nem em lado nenhum. Foi vergonhoso aquela situação do VAR. Mas aparentemente parece estar protocolado que em caso de falha comunica-se por telemóvel. De qualquer forma, aqui a questão é que aquilo nem sequer era penalti. Portanto, como é que o árbitro vai assinalar um penalti daqueles quando deveria ser um amarelo por simulação? Quanto ao Sporting, portanto, o Sporting está a fazer um bom campeonato, mas penso que não passará daí, de um bom início de campeonato. Tem bons jogadores, reforçou-se bem, mas de qualquer forma parece-me que o plantel mais forte é o do Benfica e o Benfica tem que traduzir essa superioridade em exibições de qualidade e em vitórias. Bom pessoal, forte abraço, fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica!